Olha, vamos falar um pouco agora sobre a questão do meio ambiente. Nós vamos olhar a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela completou 40 anos de existência e nessa mesma data foi realizada uma audiência para discutir a questão da transferência de animais do Parque Zoobotânico para santuários em outros estados. A Política Nacional de Meio Ambiente é um marco, não é? Considerado um marco de evolução do direito ambiental brasileiro. E a gente queria conversar um pouco mais sobre esse assunto, a política ambiental, com a doutora Juliana Paes, que já está aqui com a gente nos estúdios. Queria já de antemão agradecer a gentileza da senhora de tirar um tempinho aí da sua agenda para nos atender e desejar um ótimo dia. Bom dia, Eli. Bom dia, Ananias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Meu Norte, do programa Diálogo Franco. É sempre um prazer estar aqui, contribuindo, trazendo informações para a sociedade piauiense. Doutora, a gente nesse período da pandemia, eu acho que nunca se pensou tanto no meio ambiente, nunca se discutiu tanto, porque a gente tem dois exemplos bem claros da interferência do homem na questão ambiental. Naquele período em que nós estivemos no máximo do isolamento, a gente teve praias mais limpas, a gente teve animais que não morriam com tanta facilidade por conta da ausência do homem, que é predador também, nesses locais, no meio ambiente de modo geral. E aí agora a gente tá tendo desastres ambientais, nevasca no sul quando a gente não tinha, a gente está tendo uma crise hídrica terrível que está tendo reflexos na economia, e tudo isso as pessoas têm que parar para pensar que é meio ambiente, né? Sim, sim. Nós vivemos numa tríade, né? Nós precisamos ter um equilíbrio entre os homens, a fauna e a flora, porque senão ocorrem todos esses problemas ambientais que você está falando. Então, nunca se teve tanto degelo nos locais frios, secas, enchentes. Então, o mundo está sofrendo com as ações do homem, porque nós estamos aumentando o aquecimento global e isso traz consequências terríveis, né? O desmatamento, a exploração desenfreada devido aos interesses econômicos. Então, é preciso pensar realmente no amanhã. Porque se estamos sofrendo hoje... A conta está chegando, A conta está chegando e virá para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. Então, é preciso realmente que políticas públicas ocorram. Veja aí a Agenda 2030 da ONU, com as 17 ODS. 2030 estava tão distante, faltam apenas 9 anos. E nós estamos muito aquém daquilo que a agenda se propõe. Então, por conta realmente do desinteresse de gestores, que é quem estão à frente dessas políticas econômicas, que deveriam estar mais preocupados. Eu não sei, quando eu era mais jovem, doutora, na minha infância, quando se falava em 2020, 2021, a gente já pensava assim, era carro voando, era um futuro, era uma coisa inimaginável, muito distante. Nós estamos vivendo 2021, então chega e rápido, né? Esse futuro que a gente imagina que está muito longe, ele já chegou. Chegou e chegou com suas consequências, né? Sim. Claro que negativas. Nós tivemos muitos avanços, principalmente tecnológicos, né? Quem pensava que teríamos internet, que teríamos tanta informação em tempo real como hoje, né? Mas também muitos problemas chegaram. Né? Nunca se teve tantos carros circulando e tantas outras formas de poluir o meio ambiente, né? Então, ontem, dia 31 de agosto, foi comemorado, né, os 40 anos dessa Política Nacional do Meio Ambiente, que foi um marco, porque ela trouxe uma evolução do direito ambiental. Né? E, a partir daí, outras legislações surgiram, como a Lei de Crimes Ambientais e etc., né? Várias outras, reforçadas pela Constituição de 88. A questão mesmo tendo previsto tudo isso, a questão do licenciamento ambiental, zoneamento ambiental, criação de espaços protegidos, nós vemos que isso é muitas vezes descumprido. Falta o poder fiscalizatório do Estado para que realmente não ocorram omissões. Veja que nunca se teve tantas construções, né,
em Teresina, no Piauí, todas essas construções elas precisam ter um licenciamento prévio, precisam de compensação ambiental, porque áreas vão ser desmatadas, animais vão perder o seu habitat natural, e esse estudo prévio é necessário e não se sabe se esse acompanhamento da compensação ambiental ele realmente está acontecendo. Hoje nós temos um grande crescimento, né, nos condomínios residenciais, em áreas que eram tão distantes, né, e hoje estão bem próximas. Verdade. Né? Então tem que pensar em tudo isso, porque Teresina é a capital que cresceu muito e está crescendo cada vez mais. Doutora Juliana, hoje o que se fala abertamente é que estamos passando por vários retrocessos, com o número de desmatamento aumentando, com instituições muito fortes como o IBAMA sofrendo desmonte em vários estados, com a política de proteção ambiental do país em decadência. E aí a lei chega nesses 40 anos diante desse cenário de tanto desafio. O que a senhora aponta como condição para a gente superar o que está sendo posto por ambientalistas, por pessoas da área, como esse retrocesso, o que precisa ser combatido de imediato diante da situação do meio ambiente que nós temos? Boa pergunta, Nanise. Eu acho que nós estamos realmente vivendo um momento muito preocupante. É preciso que haja um controle social. A população precisa estar atenta, porque não é uma questão só dos gestores, é nossa. Sim. Cada cidadão deve se posicionar. A gente está sentindo na pele. Nós muito estamos disso, sentindo, né? Na pele, né? Houve o afrouxamento de restrições, limite das áreas reduzidas, extinções de áreas. Nós estamos acompanhando aí o que está acontecendo nas áreas indígenas, né? O interesse econômico na extração de minérios. Então, é preciso que a população esteja atenta e reclame aos seus deputados, aos seus governadores, a todos os que estão no poder, para que combatam esse afrouxamento na legislação. Porque a legislação já existe, mas muitas vezes, como eu falei, ela não é cumprida, ela não é fiscalizada o suficiente. Se nós permitirmos que elas sejam mais afrouxadas em detrimento dos interesses econômicos, que futuro nós teremos? Então, é realmente muito preocupante essa situação. Nós estamos sentindo na pele, né? Nosso estado é um dos mais quentes do Brasil. E olha que acabamos de entrar no BR-Obró, hoje ainda é dia 2, mas em agosto já sentíamos 43 graus, com sensação térmica... Chegou mais cedo nesse ano, né? Com sensação térmica de 45, 47. Realmente é muito preocupante e isso traz outros problemas, né? Aumento do consumo de energia elétrica, tanto é que estamos aí na bandeira já vermelha, pesa no bolso do consumidor. Então, ninguém pode ficar parado com relação a isso, é um problema nosso. Cada cidadão tem que se preocupar. Brasil e Estados Unidos hoje são os países que estão à frente aí nesse retrocesso ambiental, por conta dos interesses econômicos. Então, a gente tem que crescer, mas de uma maneira responsável. Doutor, o Ananias falou, a senhora citou também a questão de políticas públicas, mas, assim, trazendo bem para nós aqui no Piauí, e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, a gente vive hoje, começa hoje o período mais quente do ano. Todos os anos a gente tem esse período, logicamente a gente não se acostuma, porque o conforto térmico fica realmente prejudicado e afeta a nossa saúde. Mas a impressão que a gente tem é que os nossos políticos, as autoridades ambientais e sanitárias, elas tratam isso como se é assim mesmo, é quente mesmo. Mas a gente vê em outros países que eles têm medidas para trazer mais conforto para a população nesse período. Mudança de horário em escola, mudança de horário em comércio, mais árvores sendo plantadas. E a minha preocupação em relação a isso é que aqui, principalmente no Piauí, a gente não vê muito ações desse tipo para trazer mais conforto para a gente, porque é uma questão de saúde pública. As pessoas adoecem nesse período. Com certeza. Você me fez lembrar, quando eu estive na Espanha, porque na Espanha eles têm o hábito da siesta. Tudo fecha 1h e só reabre após as 5 horas o comércio e funciona até as 10, porque o clima deles lá é como o nosso, né, na região da Andaluzia. Então, assim, nós poderíamos ter essas adaptações. Imagine o advogado como sofre ir para o fórum, todo empacotado,
meio-dia, né? Então, assim, nós sofremos na pele isso, Faz né? parte da liturgia do cargo, né? Isso. Andar arrumado e tal, com aquela roupa. É não pode verdade. ir de bermuda por fora. E o Brasil é um país muito rico em biodiversidade, nós temos uma vegetação enorme, muita área verde, e os países da Europa estão mais preocupados conosco do que nós mesmos. Exatamente. Né, existem países como a Alemanha, vários outros países que sabem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, estão realmente muito preocupados e propondo projetos, né? Eu também sou professora na Universidade Federal, integro alguns comitês, alguns termos de cooperação, em que eles querem fazer estudos aqui, parcerias, para que realmente se mantenha a nossa biodiversidade, projetos eólicos, projetos de energia solar e vários outros convênios, de forma a que os profissionais de várias áreas que nós temos hoje nas instituições possam trocar esses conhecimentos e manter a nossa vida, né? Doutora Juliana, com esse olhar da lei e, claro, também com o olhar da preocupação ambiental, como a senhora vê um tema que gera grande debate na sociedade piauiense, que é a questão do zoobotânico de Teresina? Porque nós temos naquele espaço animais que durante muito tempo já estão por lá, e se abre durante todo esse tempo esse debate, inclusive com uma proposta mais recente de que eles sejam destinados para santuários. É um caminho? Como a senhora vê essa situação colocada no debate aos teresinenses? Bom, ontem houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né? Estivemos lá presentes, havia representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Sim. Ministério Público, professores da Universidade Federal, dos cursos de zootecnia, veterinária, do IBAMA, representante do IBAMA, nós como OAB, representando o meio ambiente e a Comissão dos Animais. Então, foi um momento de muita reflexão e de contribuição, realmente com essa discussão. Então, o que acontece hoje? O parque ele foi criado em 1973 e nós sabemos que o orçamento público é dever do Estado cuidar da saúde, cuidar da segurança, cuidar de várias questões. Infelizmente, o meio ambiente vai lá para o final da fila. É esse o grande problema, não é prioridade. Então, o zoobotânico ele foi ficando de escanteio. Embora seja um local que faz parte da memória afetiva Sim. de todos os teresinenses, piauienses, você vê que não foram feitos investimentos lá, pelo menos oficialmente, né? Nós temos conhecimento de que no papel foram feitas várias reformas, o Ministério Público está investigando isso, questões de milhões, mas, na verdade, aquilo não aconteceu. Isso, qualquer hora, vai vir à tona, né? Só no ano de 2016 foram utilizados mais de 6 milhões de reais em reforma no zoobotânico. E ninguém viu essa reforma. Está tudo igual. Recentemente, quase 1 milhão. Então, é muito fácil você dizer que reformou sem ter reformado. Em 2015, nós, enquanto Comissão do Meio Ambiente da UAB, ingressamos com a ação civil pública, pedindo a interdição imediata até que se sanassem todos os problemas, porque eram diversos, né? Recintos inadequados, problemas até para a própria população, porque havia fiação desencapada, animais com miíase, né? Que eu fiquei sabendo que foi até um dos meus questionamentos. Nós pedimos para ir lá durante a pandemia, não obtivemos nem resposta, para ver como é que estavam os animais, já que lá estava fechado. E quando reabriu, para nossa surpresa, o leão havia morrido. Então, ninguém deu uma informação. Ontem eu questionei a representante da SEMAR e ela nos informou, quer dizer, ela pediu que a professora da UFP, que socorreu o animal, relatasse o que realmente aconteceu. Então, é vergonhoso. A professora teve que levar o leão morto dentro do seu próprio carro, carregado numa rede, com a ajuda dos seus alunos, porque não havia estrutura mínima, básica, para isso. Então, o leão morreu, ele tinha um tumor, mas não foi feito um acompanhamento clínico. Ele simplesmente foi definhando e morreu. É muito fácil dizer, morreu de velhice. Então, os animais que ali estão, é preciso que a população saiba, eles não estão ali porque quiseram, né? São animais que foram traficados, animais que sofreram mutilação, que sofreram algum tipo de violência, que foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Ambiental, que hoje funciona lá dentro.
Tem um CETAS, um Centro de Triagem de Animais Silvestres, que não funciona, que é um grande problema. Então, um animal que chega doente, ele não tem como ser tratado, não tem uma destinação. Os policiais ficam procurando pessoas que tenham sítios, que tenham locais para abrigar, principalmente galos, quando há apreensão de galos em rinha. Então, não tem uma atenção nem do governo, nem da prefeitura, com relação à apreensão de animais. Não existe para onde levar, nem silvestres, nem domésticos. Estamos vivendo um verdadeiro caos com relação aos animais, porque eles vão se multiplicando, né? Os domésticos principalmente. Sim. Se você der uma volta ali na Marechal Castelo Branco, você vai ver centenas de gatos. Porque o centro administrativo também, doutor, ali na Avenida Maranhão. Sim, então, as pessoas gostam dos animais, alimentam os animais, eu sou a favor disso, mas nós precisamos focar na castração. Sim. Nós não temos em Teresina um local gratuito para castração. O que é que a prefeitura fez para amenizar? E não por vontade própria, foi um termo de ajuste de conduta dentro de uma ação civil pública também, que foi feito um termo de cooperação com o Hospital da Universidade, onde a prefeitura entraria com os insumos e a universidade com a mão de obra. Mas o próprio hospital universitário não está em condições de atender a demanda. Foi feito também um censo em 2018, que nós solicitamos, e é preocupante. Nós temos milhares de animais nas ruas, cerca de 135 mil animais, entre cães e gatos. E isso, 2018, esse número aí já duplicou, triplicou. E terminam para muita gente ficando invisível, né? Passa por ali, vê aqueles animais, não dão a atenção e vão se acumulando, criando um problema para toda a sociedade. E aí é difícil de alimentar, né? Deixando esses animais em situação vulnerável, em situação realmente muito complicada. Agora, sobre essa transferência, nós vimos aquele caso da Ursa Marcha, que foi transferida, e agora há essa discussão de que todos os animais do zoobotânico passem por essa transferência. Isso é possível? Na verdade, não é bem assim, né? O que eu ouvi, porque eu não vi nenhum estudo ainda, né? Não esteve ninguém presente ontem para falar dessa transferência. Eu soube por terceiros que desejavam transferir alguns dos felinos, mas eu não sei quais exatamente seriam os animais. Então, assim, é tudo muito recente, nós não vimos estudo algum, não sabemos exatamente quais são os animais. O que nós sabemos é que existe em andamento uma PPP, né, uma proposta de concessão de uso do Parque Zoobotânico, para que alguma empresa ou um consórcio de empresas assuma o que o Estado deveria estar fazendo, que era preservando esse parque, cuidando dele e dos animais que lá estão. Então, esse edital está aí correndo, parece que até o dia 14 ou dia 15. Não sei se haverá interessados em cuidar, porque é um investimento muito alto, né? Parece que é da monta de mais de 40 milhões de reais. E vamos ver aí no que é que dá. Mas com relação à transferência, a SEMAR parece que iria fazer um estudo e apresentar. Chegaram a marcar uma reunião conosco, me convidaram, mas desmarcaram em cima da hora. Então, nós não sabemos em que pé isso está. Estamos aguardando aí para ver qual o posicionamento da Secretaria. Mas que a SUPARC, a PPP está em andamento para que o parque não é privatizado, que é vendido. Né? Vai ser tipo um aluguel do parque para que alguém cuide. E eles nos apresentaram o projeto, realmente uma modernização, porque ele conta com auditório, centro de pesquisa, vai manter a flora, né? Não vai se arrancar a vegetação que tem lá. Os animais serão mantidos, mas hoje os animais estão espalhados, à direita, no meio, à esquerda. Da maneira como eles fizeram o projeto, os animais ficaram todos à esquerda. E o que eu requeri ontem à SEMAR é que providencie o comitê gestor. Esse comitê gestor já deveria existir há muito tempo, com integrantes da sociedade, das ONGs, OAB, para que a gente possa estar acompanhando, principalmente nesse momento de transição. Porque o empresário que ganha essa concessão, ele vai querer lucro. E nós estamos preocupados com a vida dos animais, com as plantas, com tudo que está lá. Então, nós queremos realmente o melhor para a vida que ali se encontra. Então, espero que esse conselho seja realmente criado o mais breve possível e que esse plano de manejo
Como é que vai ficar os animais enquanto essa reforma acontece, essa transição acontece, caso haja vencedor aí dessa licitação. Doutora, só para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse um recado, já que a nossa preocupação é para o agora e também para o futuro em relação às nossas crianças, às futuras gerações. A gente pode pensar às vezes que pequenos atos não podem fazer diferença nenhuma em relação à preservação do meio ambiente. Mas quando a gente vê meu filho, que tem 9 anos, as filhas do Ananias, que tem uma mais nova e uma mais velha, procurando uma lixeira para botar o lixo, não jogando garrafa, a gente fica até nós enquanto pais ficamos até constrangidos quando a gente comete um ato falho na frente deles, porque, né, Ananias, eles corrigem a gente na mesma hora, dizem que é feio, que está errado. Então, assim, a nossa esperança é essa futura geração, que ela seja cada vez mais incentivada a esses pequenos atos que vão fazer a diferença daqui a 20, 30 anos, né? Com certeza, as crianças são o futuro e elas hoje nas escolas, eu acho que tem que ser mais incentivada a educação ambiental, a educação financeira, para pensar no futuro. Então essa é uma questão que realmente você vê as crianças, papai, não jogue o papel do bombom no lixo, não jogue a garrafinha de água pela janela. Não, e eles passam um carãozinho na gente. É verdade, né? Então isso, as crianças muitas vezes estão educando os pais. E isso é muito bom, é isso que nós queremos com relação ao meio ambiente, o respeito aos animais. Uma criança que respeita o meio ambiente, os animais, ela vai respeitar a mulher, ela vai respeitar o idoso, ela vai respeitar todos os vulneráveis, né? E é isso que nós desejamos para que tenhamos um cidadão. É o futuro do nosso país, do nosso Piauí, nossa Teresina. E é isso que desejamos para todos. Eu quero agradecer a doutora Juliana Paz, que trouxe para a gente aqui hoje um tema muito importante. Esse debate é crescente em meio à sociedade e precisa, sim, ser incentivado. O respeito ao meio ambiente, o respeito aos animais, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, doutora. Um ótimo dia para a senhora.